Shalom, shalom, meus amados irmãos. Estamos aqui nessa sexta-feira abençoada pelo Senhor para darmos início mais uma vez à nossa live desta sexta-feira, trazendo mais uma vez a palavra sobre louvor. Hoje será o poder que o louvor exerce sobre nossas vidas quando nós estamos fazendo direitinho. Maria Lúcia já chegou, tem outros irmãos chegando também, graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês que estão entrando. E nós vamos orar e dar início à nossa live. Tá faltando gente aí, mas enquanto falta nós não podemos passar do horário, né? Jorge Coelho, pastor Jorge Coelho, ele é top, Jorge Coelho. Deus te abençoe poderosamente. Então vamos dar início ao nosso trabalho e esperar que o Senhor nos abençoe poderosamente. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti nesta tarde. Buscamos a Tua face gloriosa, Tua bênção poderosa sobre nossas vidas. Mais do que nunca confessamos a nossa dependência de Ti. Sem Ti, Senhor, nós nada podemos fazer, principalmente no que diz respeito ao Teu reino, à Tua palavra, a ministração, tudo isso. Sempre dependemos da Tua graça, da Tua bondade, da Tua fidelidade. Precisamos de unção, revelação, conhecimento, sabedoria, para poder ministrar a Tua palavra com muita humildade no coração, sem soberba, sem algum tipo de orgulho ou Pai amado, para que o Teu Espírito Santo possa nos conservar em plena humildade e sempre exaltando o Teu santo e poderoso nome. Sempre Te daremos toda a honra e toda a glória, Pai, por esta palavra. O que nós pedimos é que nos ajude neste momento a ministrar conforme a Tua vontade, para que todos possam compreender o poder e a unção que existe nessa palavra de louvor. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado mesmo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a nossa palavra hoje é a palavra sobre, naturalmente, estamos falando sobre o fundamento do louvor. Hoje nós falamos na segunda-feira, quarta-feira, sobre a diferença, né, entre louvar e adorar. Como discernir o tempo de louvar e o tempo de adorar, para que a gente não cause confusão e entendendo que na própria Bíblia está bem explícito esta verdade. Há um tempo que é o tempo de adoração e há um tempo que é um tempo de louvor. E cada um tem o seu objetivo. Eu tenho explicado aqui que louvor e adoração, que andam sempre juntos, sempre perto um do outro, representam as duas faces de uma mesma moeda, né? Então, na verdade, eles estão juntos, mas são diferentes, porque há tempo para uma coisa e há tempo para a outra, né? Então, por isso, nós queremos que você entenda perfeitamente, discernir, não só discernir o louvor e a adoração, o que um faz e o que o outro faz, mas também o tempo em que deve ser aplicado, né? Hoje nós vamos ministrar sobre isso, sobre esse poder do louvor. Falamos sobre discernir, agora vamos falar sobre o poder. Amém? Então vamos lá. Primeiro eu queria só fazer o encerramento da lição de quarta-feira, que teve uma parte aqui que eu não falei. Eu quero deixar bem claro para vocês aqui, deixa eu ver se está aqui. Ah, tá. Tá ótimo, está aqui. A Bíblia nos ensina, conforme eu falei, a respeito do louvor, discernir louvor, que o louvor, ele sempre é manifestação de alegria. E a adoração sempre é arrancar de nós a dor, a angústia, a tristeza, por uma coisa que nós dependemos inteiramente da presença de Deus na nossa vida. Então, quando nós estamos fazendo isso, nós temos que discernir, né? Por que fazer e como fazer. Não é difícil. Você não precisa, eu vou orar para que Deus me explique o que é louvar e adorar. Não, você nem precisa orar. Vai na palavra, que a palavra já explica tudo. Nós aqui estamos ministrando isso aqui, estamos todos os estudos mostrando para você que como é fácil de fazer discernir entre um e outro. Então, na verdade, é uma questão de conhecimento, de entendimento, de você pegar a palavra, estudar a palavra, entender na palavra o que realmente está acontecendo. Aí você vai discernir pelo conhecimento que você tem da palavra. Eu não quero que você vá espiritualizar demais esse entendimento e comece a pensar, não, mas agora eu vou orar, eu vou jejuar,
para que o Senhor me mostre como é. Já está mostrado, já está na palavra. É uma questão só de você folhear a Bíblia, procurar na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, que você vai ver os momentos de louvor e os momentos de adoração. Então está lá, e pelo que eu vou ministrar aqui, você vai entender como é fácil descobrir essas coisas. Amém? Então vamos lá. O apóstolo Paulo, quando escreveu sua epístola aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5 da primeira epístola, versículo 8, ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, ou através de Cristo Jesus. Então, quando nós estamos vivendo nessa terra, Deus sempre produzirá eventos na nossa vida para dar graças a Ele. Agora preste atenção numa coisa, eu estou dizendo que Deus produz eventos na nossa vida para que esses eventos produzam louvor e até adoração. Quando eu estou falando isso para você, porque quem governa a nossa vida é o Senhor. Quem manda na nossa vida, quem nos comprou, quem nos resgatou foi o Senhor. Então a Bíblia diz que nós passamos a ser propriedade dele. O apóstolo Paulo, quando tratou esse assunto de forma doutrinária, disse que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Então estamos completamente conectados, ligados. Olha o que eu estou dizendo. O Senhor produz eventos na nossa vida, produz circunstâncias na nossa vida, para que nós possamos louvar e adorar o Senhor. Porém, quando nós entramos numa situação de aprender, de sermos discipulados de uma forma fora da palavra, fora da doutrina, e ficar meramente preso à religiosidade que algumas pessoas criaram para viver a vida espiritual e aí causar uma grande confusão, acabaram deixando a palavra de lado e vivendo de mitos e falsas verdades ou inverdades, não quero nem dizer a palavra mentira, verdades que apresentam como verdade, mas são falsas verdades, não é verdade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você entender claramente. Tem muitos cristãos que quando passam por uma situação adversa, ele logo acusa o diabo, logo falando o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, o diabo está furioso comigo, o diabo tem raiva de mim, o diabo não gosta de mim. E ficam falando esses jargões religiosos que nós estamos cansados de ouvir. Toda hora é uma coisa. Qualquer probleminha que tem, é o Satanás, é o diabo. Aí o pastor não fez o registro da igreja, o pastor não pagou lá o imposto, não fez a declaração de renda da igreja, o pastor não pegou o alvará da igreja, qualquer coisa lá. Aí o fiscal chega, cumprindo o seu papel, e está faltando alvará, está faltando isso, está faltando aquilo. Aí diz, isso é o Satanás que está nos perseguindo. Não é não, é só você andar direito que não tem perseguição. Às vezes é até o Senhor que promove esse evento para que você conserte a situação, né? Quantas dificuldades nós já tivemos na parte administrativa da igreja, quantas multas, né, nós já pagamos porque na hora não fizemos a coisa certa, mas eu nunca abri a boca para dizer que era o diabo. O problema foi nós não fizemos a declaração, não fizemos certo, então temos que pagar a multa. Então vamos prestar bem atenção, porque eu estou dizendo que se Deus manda em nós, se nós somos dele, se ele é o nosso Senhor, se nós somos propriedade, somos o corpo de Cristo, então todos os eventos são ele que produz. Mas os eventos adversos também? Olha na Bíblia, veja quantas adversidades foram produzidas pelo Senhor contra Israel. E depois eles se consertaram, se endireitaram e Deus os socorreu. Quantas situações difíceis. Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições. Ele estava prevendo as aflições que nós teríamos no mundo porque vivemos aqui. Então não é porque Jesus não disse assim, o diabo vai correr atrás de vocês agora, vou embora, você vai ficar sozinho, cuidado com ele. Não foi nada disso que ele falou. Ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem pelo menos bom ânimo. É isso que ele falou. Então nós precisamos entender que os eventos são feitos para produzir em nós, a despertar em nós, arrancar de nós o louvor e a adoração. E é que nós temos que entender como isso funciona. Vou começar com um pequeno exemplo, aliás, um grande exemplo, lá em Jericó. O povo chegou lá diante, lá nas campinas de Moabe, do outro lado do Rio Jordão, tinha que passar o Jordão para entrar em Canaã, e a entrada foi ali depois do Egito, na divisa, do deserto, para entrar em Israel, para entrar na Terra Prometida. Todo mundo sabe da história que Moisés não entrou,
Ele morreu ali mesmo, Deus levou ao monte dela, morreu ali mesmo. E aí o comando ficou com Josué. Então o povo estava preparado, pelo menos militarmente, ou pensava que estava, para invadir, tomar Jericó e começar a tomar todas as cidades. Porque o Senhor disse que daria todos eles na mão do Senhor. Só que tem um detalhe, irmãos. Vamos dar uma paradinha aqui. Porque o Senhor disse assim, não vai ser assim não. Peraí, vamos devagar. Você vai fazer o seguinte, você tem que santificar o povo, tem que proclamar no jejum, tem que chamar os sacerdotes, tem que se consagrar todo mundo. 3 dias antes de entrar, antes de botar o pé na terra, vocês têm que passar por um período de adoração. Olha que coisa. Vamos se consertar primeiro. Vamos tirar da cabeça que a força está no nosso braço. A força está no Senhor. Então vamos buscar o Senhor. E durante 3 dias, eles ficaram ali orando, louvando e adorando ao Senhor. Com cântico, com o chofar, com tudo, lendo a palavra, ministrando a palavra. Estava ali, e Josué fazendo aquele trabalho tremendo que ele fez. Olha quanta gente, olha, momento de adoração. Ninguém foi brigar, ninguém foi lutar. Ninguém foi pedir bênção ao Senhor, ninguém foi pedir casamento, pedir carro, casa, nada, ninguém pede nada. O momento ali é consagração, adoração total, plena. Foi o que eles fizeram. Aí quando passou os 3 dias, aí vem as instruções para entrar na terra e dominar Jericó. Aí vem aquela história, aquela tática de guerra que o Senhor criou, uma tática de guerra que nossa cabeça não consegue entender, mas ele disse, olha, os sacerdotes vão circundar a cidade, vão dar a volta em volta da cidade, durante 7 dias, e tocando chofar, tocando as trombetas, durante 7 dias. E no 7º dia, vai dar 7 voltas. Olha que coisa interessante. Olha que agora, na hora da batalha, na hora da guerra, na hora do combate, na hora de vencer Jericó, aí não era mais adoração. Quando manda os sacerdotes tocando trombetas, rodeando, e depois o povo saindo para gritar ao Senhor, para clamar ao Senhor, aquela barulheira, imagine quantos soldados gritando o Senhor o tempo todo. Aí era um momento de louvor. A primeira parte foi adoração. Na adoração garantir a vitória. A vitória sempre é garantida na adoração. Garantir a vitória, quando partem para a vitória na certeza da vitória, certeza absoluta da vitória, aí o que acontece? A tática de guerra é uma guerra feita debaixo de louvor. Vou ler para vocês aqui. Está no livro de Josué. E sucedeu, Josué capítulo 6, e sucedeu que tocando os sacerdotes, pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo, gritai, gritai. Na adoração não se grita no louvor. Porque o Senhor nos tem dado a cidade, nos entregou a cidade. Gritou, pois, o povo começou a gritar. Você imagina aí, mais de quase 3 milhões de pessoas, aproximadamente 3 milhões de pessoas, gritando o nome do Senhor. Você imagina o culto com 200, 300 pessoas, quando o povo começa a gritar, a tocar, o barulho que faz. Agora imagina aquele barulho no deserto, que era um lugar silencioso, de repente 3 milhões de pessoas gritando. O povo de Jericó ficou doido. Tocando os sacerdotes as buzinas. Os sacerdotes tocavam, a buzina tocavam e eles gritavam. E sucedeu que ouvindo o povo de Jericó, aliás, ouvindo o povo de Israel, o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Na hora do ataque, na hora do combate, na hora da guerra, na hora final, o louvor funcionou. Antes foi adoração, adoraram 3 dias adorando, jejuando, clamando, chorando, buscando ao Senhor, exaltando o Senhor, glorificando o Senhor, adorando ao Senhor, os sacerdotes, o povo, Josué, a liderança, todas as tribos, muito bem, glória a Deus por isso, a vitória estava garantida. Aí o Senhor disse, agora vai dessa forma, os sacerdotes vão na frente, toca a buzina, depois o povo começa a gritar e os muros vão cair. Olha que tem hora para adorar e tem hora para louvar. Isso aí tem que ser bem entendido, compreendido, está escrito na palavra. Esse é um dos grandes exemplos que nós temos, né? Depois, quando você chega na época dos juízes, você vai ver o caso de Gideão também, e outros casos mais, mas por enquanto vamos ficar nesse aqui. Tem um outro episódio, esse eu vou fazer questão de ler praticamente tudo, queria que você tivesse paciência para entender, porque você vai ver outra guerra
no tempo do rei Josafá, em que o louvor e a adoração trabalharam juntos. Vou repetir, duas faces da mesma moeda, uma não pode separar da outra, mas são coisas diferentes, porque há um tempo para adorar, um tempo para louvar, ou um tempo para louvar e um tempo para adorar, né? Vamos lá, aí você vai ter paciência, porque eu vou ler os versículos aqui, eu faço questão de ler os versículos, para que você possa compreender claramente essa palavra. Está aqui, 2 Crônica, capítulo 20, lá no livro de Crônicas, né? Eu vou ler para você. Foi a guerra do rei Josafá contra os moabitas e os amonitas, que eram numerosos, vieram sobre ele. Ele ficou apavorado, ele era novo ainda, um rei novo, né? Ele começou a governar quando tinha 35 anos de idade e governou Israel por 25 anos. Então, nessa hora que as pessoas vieram trazer a notícia dos combatentes lá, dos moabitas, dos amonitas e outros povos vieram atacar, ele ficou com medo. Eu quero ler o texto para que você veja que o que eu estou dizendo aqui, eu estou apenas repetindo o que está na palavra. Eu não estou criando nada de fora aqui, não. Estou mostrando o que diz a palavra sobre louvor e sobre adoração, para que você entenda que aqui é a palavra que está funcionando aqui. Deixa eu ler para vocês aqui. É 2 Crônicas, capítulo 20. Depois você lê devagar em casa. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Josafá, que era o rei de Israel. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além-mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gedai. Então Josafá temeu, ficou com medo, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Olha, o rei está sendo atacado, o rei vai ser atacado, está sendo cercado, vem muita gente, ele, em vez de reunir a tropa para enfrentar, ele vai e decreta o jejum. Começa o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Decretou o jejum para buscarmos ao Senhor, e também de todas as cidades vieram pessoas para buscar ao Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo, diante lá do tabernáculo. E disse: ai, Senhor Deus de nossos pais, porventura tu não és Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão a força e potência. Aliás, por coincidência, nossas próximas lives vai ser sobre poder e força. Poder, depois força, e depois finalmente santidade. E não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, diante do povo de Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão? Essa terra não é nossa? Não estamos aqui, tu nos deste? Nos ajuda. E habitaram nela, edificaram um santuário ao teu nome. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, e de Moabe, de Amon e das montanhas aí, pelos quais não permitiste passar a Israel, então, peraí que eu dei uma pulada aqui no versículo. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeram. Estão querendo nos expulsar da terra. Não pode acontecer isso. Ah, nosso Deus, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão. Não temos força para vencê-los, que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão fitos em ti. Porém, Senhor, nós não podemos com eles, mas os nossos olhos estão em ti. Olha que coisa linda. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Olha, plena adoração, todo mundo adorando. Mulher não ia para a guerra, criança não ia para a guerra, os idosos não iam para a guerra, mas todo mundo ia para a adoração. Para a guerra só iam os combatentes. Se fosse, no caso aqui não foram, mas tivesse aqui só os combatentes. Mas agora, perante o Senhor em pé, lá diante do tabernáculo, estava todo mundo clamando ali. Aí, resultado desse clamor, essa adoração, o que acontece? Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jazael, o profeta, né? Filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Levita, e dos filhos de Asaf. E disse:
Dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis, porque desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Oh, que coisa maravilhosa! Quantas vezes nós estamos batalhando, uma luta que não é nossa, é do Senhor, mesmo na sua vida pessoal, mesmo na sua vida familiar, mesmo na sua vida ministerial. Existem lutas, meus irmãos, que você não vai vencer porque não é tua, é do Senhor. Ela pode até acontecer na sua vida, mas quem comanda, quem vai dar vitória é o Senhor, né? Aí, vamos fazer batalha espiritual, guerra espiritual, vamos jejuar, vamos orar, vamos fazer... Tem batalhas que pertencem ao Senhor. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Essa batalha vocês vão vencer sem pelejar, sem guerrear. Coisa tremenda isso. Pois postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aqui que vem um versículo chave para essa história. Então Josafá se prostrou. Qual é o momento que a gente se prostra? É na adoração ou é no louvor? Eu já ensinei aqui, prostração é movimento de adoração, não é de louvor. No louvor você não se prostra, no louvor você levanta, na prostração, na adoração você se prostra. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, deitou no chão, botou a cara no pó. Movimento típico, exclusivo da adoração. Isso não é louvor, é adoração. E todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor adorando-o. Versículo 18, você vai encontrar que tudo aquilo que eu estou falando aqui, de buscar, de orar, criança, velho, mulheres, todo mundo, era o movimento da adoração antes da batalha. Os inimigos estão cercando e o rei Josafá manda todo mundo adorar. Para ele também adorando, se jogou em terra e se lançaram perante o Senhor. Todos os moradores de Jerusalém se lançaram também. Aquela multidão de gente que estava ali. O rei começou e todo mundo se lançou em terra e se lançaram pelo Senhor adorando. Eles estavam em adoração ao Senhor. Não estavam louvando, estavam adorando. Presta atenção nisso, né? Versículo 18, você vai lá que você vai ver que está escrito com todas as letras. Esse movimento de Josafá, antes da batalha, era o movimento da adoração. E levantaram-se os levitas, aí já versículo 19, dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao seu Deus de Israel com muito voz. Epa, para dar uma parada aqui. Eu disse que estava todo mundo adorando. Todo criança, velho, idoso, adora. E o rei também lá com a cara no pó, adorando. Era uma guerra que estava na cara deles, mas eles não iam para a guerra, estavam na adoração. Em vez de ir para a guerra, foram para a adoração. Aí, de repente, no final da adoração, a Bíblia diz, levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, que eram os filhos de Coré, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. De repente, termina a adoração, começa o louvor. Olha que coisa, se levantaram. Na adoração se prostra, no louvor se levanta. Você vai vendo a diferença. Levantaram-se os levitas, os filhos dos coatitas, dos filhos dos coratitas, para louvar ao seu Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, Josafá se pôs em pé. Já não estava mais na adoração. Tinha terminado a adoração, né? Adorou bastante. Pôs-se em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Irmãos, esse versículo é muito citado pelos pastores quando querem falar de prosperidade na igreja. Preste atenção que esta palavra profética, crede no Senhor, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, essa palavra veio após o momento de adoração. Essa palavra profética foi gerada através ou depois ou após o momento de adoração. Por que essas pessoas que gostam da teologia da prosperidade
Por que eles não explicam quando falam de dinheiro, que vai crescer, que vai ganhar, que vai ficar rico? Por que eles não falam que antes de ficar rico, antes de buscar prosperidade, por que eles não falam que a igreja tem que adorar o Senhor? Quantos querem prosperar e não querem ser adoradores? Quantos querem ficar rico, ganhar muito dinheiro, com muita coisa? Vai chover ouro na tua cabeça, vai cair dinheiro. Mas esse pessoal da teologia da prosperidade, eles nunca, jamais ouvi um deles falar que esta palavra foi gerada num momento de adoração. Se você quer prosperar, prospere, mas adore. Entre na sala da adoração, entre no ambiente da adoração, entre na atmosfera da adoração, entre na presença do Pai sobre a adoração, e Ele te dá tudo o que você quiser. Está escrito aqui. Essa palavra não é uma palavra solta na Bíblia, como muitos pastores pegam e leem. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, e vamos falar aqui sobre prosperidade. Epa! Leia os versículos anteriores. Um texto sem contexto é mero pretexto, você sabe disso. Isso é antigo, a gente aprende isso no primeiro ano de seminário, a gente aprende isso. Um texto sem contexto vai dar problema, não vale nada. Então, leia o versículo 20, mas leia o que está antes. Eles saíram de um momento, mais de 3 milhões de pessoas saíram de um momento de adoração, aí que vem a palavra de prosperidade. Mas hoje todo mundo quer pular todas as etapas, não quer se santificar, não quer ser adoradores, não querem buscar, não querem ofertar, não querem dizimar, mas querem ser ricos. Por isso que essa teologia da prosperidade não tem fundamento bíblico. Vamos lá, vamos voltar para o meu assunto aqui. Crendo em seus profetas prosperaria. E aconselhou-se com o povo. Aí o rei se aconselhou com o povo e ordenou, olha só, ordenou cantor, versículo 21, ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa. Terminou a adoração, o rei agora ordena, o rei primeiro ordenou a adoração, agora o rei ordena o louvor. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados, saindo diante dos soldados, e dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. 3 milhões de pessoas falando isso. Que louvor tremendo. E quando começar a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, e que vieram contra os da e foram desbaratados. Vencidos, derrotados. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. O Senhor recebeu uma adoração. O Senhor disse, deixa essa batalha comigo que eu resolvo essa parada para vocês. Pode ficar tranquilo que eu resolvo. Essa adoração vai gerar muita bênção para vocês. Que coisa linda. Tremendo isso. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Eles se destruíram. Nisso chegou a Judá, Atalaia do deserto, e olharam para a multidão. Quando eles chegaram para a batalha, quando Josafá, os soldados de Josafá chegaram para a batalha, sabe o que eles viram? Vou dizer aqui. Vieram Josafá, nisso chegou a Judá, Atalaia do deserto, olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra e nenhum escapou. Deus matou todos os inimigos naquele dia. Josafá não precisou usar um soldado sequer para a batalha. Que coisa tremenda, irmãos. Como é que essa palavra, como é que a Bíblia é linda e maravilhosa. Com um processo de adoração, uma atmosfera de adoração depois de louvor. O Senhor resolveu o problema dele e nem precisaram lutar. E olha que coisa linda, não parou aí. Eu agora vou explicar para vocês o que é crede nos seus profetas, estarei seguro, e crede nos seus profetas, crede em Deus, estarei seguro, e crede nos seus profetas, prosperarei. Essa palavra, que muito pastor lê nas igrejas só para arrancar a oferta do povo, né? Desculpe a minha sinceridade, mas na verdade é essa mesmo, né? Eu vou explicar agora o que significa esse versículo. Quando ele disse, crede em Deus, estarei seguro, nós cremos no Senhor e não vai nos acontecer nada. Não vamos morrer, ninguém vai morrer, nenhum soldado nosso vai cair. Nós estaremos seguros das mãos de Deus. Essa adoração foi para valer. Estaremos seguros, vamos crer nele que ele está dizendo, que a batalha é dele, o Espírito Santo falou, usou o profeta, falou. Então, se ele falou que não vai acontecer nada, então vamos crer nele, no Senhor, e estaremos seguros. E naquilo que os profetas falarem, vocês acreditam, porque haverá prosperidade. Olha que coisa linda, irmãos. Versículo 25.
Primeiro eles chegaram, viram os corpos mortos, todo mundo morto na terra. Aí vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar. Era tanto ouro, tanta riqueza, tanta prata, tanta pedra preciosa, tanta coisa, que eles não puderam levar. Olha a prosperidade profetizada por Josafá. E tomaram para si tanto que não podiam levar. E 3 dias, durante 3 dias, 1, 2, 3, ficaram saqueando, catando riqueza, buscando riqueza dos inimigos que vieram para matá-los, para destruí-los, que vieram roubar. De repente Deus matou todo mundo e a riqueza dos inimigos ficou ali, e Josafá foi com o povo e saquearam, e chegou uma prosperidade inesperada para o povo de Israel, numa batalha que nem precisou ser conduzida, porque aquele povo adorou e depois o povo louvou, e no louvor Deus destruiu todo mundo. Que coisa linda! E no 4º dia se ajuntaram no Vale de Beraca, pois ali louvaram o Senhor, continuaram louvando. Se já estavam louvando pela graça de não ter que lutar, agora imagine louvar pela riqueza, pela prosperidade. Olha que coisa que eu falei, teologia da prosperidade. Quer ensinar teologia da prosperidade sem ensinar adoração e louvor, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque Deus, ele vai abençoar aqueles que realmente entram na sua presença em adoração e depois em louvor. Sem isso, não vai ter prosperidade, coisa nenhuma. Pelo menos nesse texto aqui foi o que disse. Né? Aquela palavra, credes em Deus, estarei seguro, credes em seus projetos, prosperarei, foi uma profecia que aconteceu imediatamente. Aconteceu logo ali. Vou ler para vocês de novo aqui. Vieram Josafá, o seu povo, para saquear os despojos e acharam entre eles riqueza e cadáveres de abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar. E 3 dias saquearam o povo, porque era muita coisa. E no 4º dia se ajuntaram no Vale de Beraca, pois eles louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém, com Josafá à frente, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre seus inimigos. E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra. Todos os reinos em volta ficaram apavorados, né, pelo que Deus fez. Então eles começaram a louvar o Senhor. Você pode ler esse capítulo todinho hoje, quando terminar a live, capítulo 20 de 2 Crônicas, ele todinho, que você vai ver o que é adorar, receber a palavra divina dizendo, vai que vocês vão vencer. E depois o louvor trazendo a prosperidade. Irmãos, vocês estão entendendo? Ou será que é preciso desenhar? Então, olha que coisa linda que aconteceu aqui. Então, aqui você está vendo, há momento de adorar, há momento de louvar. Ou ao contrário, há momento de louvar e há momento de adorar. Olha que coisa tremenda o que aconteceu com o rei Josafá e com essa palavra de crédito do Senhor, teu Deus, e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Amém, irmãos? Esse é um grande exemplo tremendo que tem na palavra. O exemplo de Jericó, né? Adoração, depois louvor. Aqui na batalha de Jeruel, na batalha lá do rei de Josafá em Jeruel, adoração e depois louvor, e sempre vitória, e sempre vitória. Engraçado que os dois fatos são semelhantes, porque em Jericó, eles chegaram nessa cidade e tinha muita riqueza. Só que o Senhor disse assim, isso é primícia, essa é minha, essa vocês não tocam. Essa aí vocês não levam nada, vocês aqui estão me adorando, vocês estão me glorificando, e eu estou dando a vitória para vocês. Só que, sabe a história de Acã resolveu pegar alguma coisa, levou e deu no que deu, né? Mas nas outras cidades aí podiam levar tudo, que estão entregando tudo. Amém? Coisa linda e maravilhosa. Tem aqui um outro exemplo que eu quero dar já no Novo Testamento. Eu tinha separado aqui um monte de exemplos, mas eu estou vendo pelo horário que não vai dar. Outro exemplo aqui, já no Novo Testamento, é a igreja de Jerusalém. Você, quando chega no capítulo 2 de Atos, você vai ver a igreja crescendo, na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão, nas orações, né? Já tem toda a característica de como funciona uma igreja. Se você quer montar uma igreja para você, quer abrir uma igreja, pega aquelas 10, que são 10 características que tem a igreja de Jerusalém. Pega aquelas 10 características, plante na sua igreja e você vai ver a prosperidade chegar no seu ministério. Bem,
Uma das características, uma delas, tinha muitas, são 10, mas uma delas diz o seguinte: louvando a Deus. Opa, essa igreja é uma igreja que louvava a Deus. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha que coisa interessante. Louvando a Deus. O louvor fazia com que o povo gostasse deles. Eles caíram na graça do povo. Hoje em dia tem pessoas que estão numa igreja achando que os incrédulos são nossos inimigos e que nós temos que combatê-los. Não temos que combatê-los, temos que evangelizá-los. Temos que apresentar o evangelho para eles, para que eles se tornem nossos irmãos. Não olha sempre que o incrédulo está me perseguindo, o incrédulo está falando mal de mim. Ele está porque é incrédulo, ele está nessa posição de ataque porque ele é incrédulo. No dia que ele se converter, vai virar nosso irmão. É assim que funciona o negócio. Então, só que tem um detalhe, tem igrejas que gostam de ser antipática aos moradores em volta da igreja. Bota um som muito alto, grita muito alto, faz uma confusão tremenda, e quando o inimigo vem reclamar, vem processar, reclamar alguma coisa pelo barulho, pelo excesso, aí começa a dizer aquelas frases: se fosse um centro espírita, ninguém vinha criticar. Se fosse uma escola de samba, ninguém cantando alto durante a noite, ninguém vinha falar. Se fosse uma festa de pagode, ninguém falava. Mas como é a igreja e a perseguição. Não, vamos dar um tempo nessas bobagens e vamos entender que a igreja tem uma postura cristã. Ela tem uma postura de mostrar para o pecador amor sobre ele. Então, não é brigando com ele, não é confrontando ele, não é entrando em atrito com ele que nós vamos ganhar. Então, por isso, a igreja de Jerusalém, ela louvava a Deus direto, nas casas, na rua, na montanha, na beira do mar, onde ela estivesse, estaria sempre louvando ao Senhor. E caía na graça do povo, o povo gostava deles. Hoje os incrédulos têm uma certa dificuldade de gostar de igreja. Talvez pelo nosso comportamento, pelo comportamento de algumas lideranças, né? Comportamento nosso perante o mundo. Aí tem gente que já tem um pé atrás com a igreja. Não deveria ser assim. Deveria cair na graça do povo. Aí o que acontece? Como louvavam a Deus, louvando a Deus, por louvar a Deus, a Bíblia diz assim: o Senhor acrescentava à igreja todos os dias aqueles que se haviam de salvar. Olha que coisa interessante. Então, o principal, o mais importante evangelista da igreja, no princípio, em Jerusalém, era o Senhor. Porque o Senhor recebia louvor, ficava alegre, e a Bíblia diz que ele acrescentava as pessoas, ele mandava as pessoas para a igreja. O Senhor empurrava as pessoas para a igreja. Ele próprio fazia isso. Fazia a igreja crescer. Hoje nós estamos desesperados para arranjar uma metodologia, né? Vamos fazer encontro, vamos fazer célula, vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos fazer tanta metodologia, né? Tanto plano, tanta coisa para fazer uma igreja crescer, e muitos deles dão errado porque a base, a adoração, o louvor, a oração, a fé, a graça, cair na graça do povo, né? As pregações, a palavra ministrada com seriedade, os profetas que devem ser profetas do Senhor, tudo isso influi para o não crescimento da igreja. Nós precisamos entender isso. Então, louvar a Deus, cair na graça do povo, e o Senhor só acrescentando gente todos os dias. Amém? Vamos lá, vamos ver se dá tempo ainda da gente pelo menos fazer a introdução aqui do número 3 aqui. Estou no número 3. Quando o louvor é praticado, ele gera edificação individual para a congregação, para a comunidade dos santos. Então, o louvor sendo praticado, individualmente as pessoas vão se edificando. Elas saem da igreja abençoadas, o louvor influencia a vida delas, quando elas louvam de verdade. Não estou falando aqui simplesmente cantar na igreja. Vamos cantar aqui o hino tal, vamos cantar. Não, estou falando louvor verdadeiro, o louvor mesmo de fato, né? Aqui é uma palavra de Neemias que eu quero ler, né? Aliás, várias palavras, de Neemias, de Salmo, Colossenses, etc. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O que significa essa expressão, alegria do Senhor? Será que tem dia que o Senhor está triste? Será que tem dia que o Senhor está chateado? Será que tem dia que ele não está alegre?
E, portanto, a gente está aqui falando, não vos estressais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria dele, ele estando alegre, nos fortalece. Então, que tipo de alegria o Senhor está esperando? Que tipo de alegria ele quer? Afinal de contas, ele é Deus. Ele pode produzir alegria para ele. Mas a alegria que ele quer não é produzida por ele. Ele quer uma alegria saindo de nós aqui na terra, que somos seus filhos, que somos sua propriedade, que somos o corpo de Cristo, né? Que aceitamos ao Senhor Jesus, que estamos no reino de Deus. Então o que ele quer é o nosso louvor o tempo todo. Louvor, porque quando nós louvamos e ele se alegra, a alegria dele vai ser a nossa força. O que é a nossa força? As nossas vitórias. Eu vou explicar isso bem explicadinho para você entender. Nem que eu tenho que parar aqui por causa do tempo. Preste atenção numa coisa. Nós aprendemos que devemos louvar a Deus por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Todas as bênçãos nós temos que louvar a Deus. Agradecer, gratidão, louvar, ofertar, primiciar, enfim, fazer tudo que tem que ser feito quando Ele nos abençoa. Então preste atenção. Você pega um crente que se converteu e ele só tem apenas um ano de igreja. Ele tem apenas um ano de igreja. Agora, nesse primeiro ano que ele tem de igreja, quantas bênçãos ele já recebeu? Uma cura, um milagre, uma bênção, um trabalho, um emprego, uma aprovação no curso, uma entrada na universidade, um casamento, alguma coisa boa que aconteceu na vida dele, produzida, como eu falei, o Senhor produz eventos para nós nos alegrarmos. Então, ele vai acumulando uma bênção, outra bênção, outra bênção, outra bênção. No final de 12 meses, ele recebeu muitas bênçãos. Isso significa o seguinte, que ele já tem, cada bênção daquela é mais um motivo que ele tem para louvar a Deus. Louvar a Deus. E nunca se esquecer de nenhum dos seus benefícios, né? Então ele não pode esquecer e sempre tem motivo de louvar. Cada vez que ele lembrar que ele foi abençoado, nessa lembrança é mais um motivo para louvar a Deus. Senhor, eu te louvo porque tu me deste aquela bênção. Aí daqui a pouco passa 3, 4 meses, ele se lembra de novo. Pô, louva de novo. Senhor, ó, mais uma vez eu quero te louvar por aquela bênção que foi o ano passado, mas eu estou te louvando por isso. Passa 5, 6 meses, se lembrou de novo, louva de novo. Ou seja, nós temos um histórico na nossa vida, né? Eu tenho 50 anos de igreja, né? No dia 20 de dezembro de 2021, eu vou fazer, na verdade, 51 anos de igreja. Nesses 51, irmãos, eu tenho um histórico de bênçãos de Deus, que se eu tivesse que louvar a Deus, eu tenho que ficar o ano todo só louvando a Ele por tantas e tantas bênçãos que Ele me concedeu. Eu estou dando um exemplo meu, mas o seu exemplo também é um. Quantas bênçãos você já recebeu? E a maioria delas você já até esqueceu. Já esqueceu? Por que não lembra? Eu vou dizer uma coisa para você, um problema pessoal meu. Eu tenho 51 anos de igreja e tem horas que eu me lembro de coisas que aconteceram no primeiro, no segundo, no terceiro ano da minha conversão. E você sabe que hoje, da minha idade, eu me lembro de agradecer, de cantar e de louvar a Ele por uma bênção que Ele deu há 48, 49 anos atrás, porque veio na minha mente. E se veio na minha mente, não é porque a minha memória traz essa coisa, não, porque Ele próprio lembra, eu fiz isso por você. Eu te abençoei tal dia, eu te batizei com o Espírito Santo. Você lembra como é que foi? Eu disse, Senhor, muito obrigado, Senhor, tu és maravilhoso, Senhor, eu quero te louvar o tempo todo, porque eu tenho um histórico de bênção, que eu tenho que passar o tempo todo te louvando por cada bênção. Há um processo assim em curso na igreja, que os crentes aprenderam que para dar um culto de ação de graça, é só quando Deus dá uma bênção para ele. Então se a pessoa ficou doente, né? Ficou doente de câncer, e de repente a igreja orou, ela foi curada, né? Curou, desapareceu o câncer, não tem mais câncer. Aí ela diz assim, eu quero dar um culto de ação de graças porque o Senhor me curou do câncer. Tá bom, então vamos dar um culto de ação de graça, vamos louvar a Deus por essa bênção, maravilhoso. Mas vamos imaginar que a pessoa não tivesse sido curada. Vamos imaginar que a pessoa que queria uma bênção não recebeu a bênção. O louvor só vem se você receber a bênção? O louvor você só vai fazer se você receber a bênção? Você está querendo dizer para Deus que se Ele não te abençoar, não tem louvor para Ele? É como se fosse um pagamento. Ó, se tu me curares, eu te louvo. Se não curar, não tem louvor nenhum. Irmãos, Deus não vende bênção. Deus é benigno, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Ele nos abençoa até sem nós merecermos.
A gente não merece, ele abençoa porque ele é que é fiel, ele é que ele é que é bom, ele é que é benigno, ele é que é misericordioso, ele é que é santo, ele é que é poderoso, ele é que gosta da gente, ele faz sem a gente merecer. Então, já que ele faz sem a gente merecer, vamos pelo menos louvar a ele. Então, vamos entender desta forma, que a gente tem que louvar, não é só por aquilo que ele vai fazer daqui para frente, não. Vamos olhar para o nosso passado e ver quantas coisas maravilhosas ele já fez na sua vida. Você está louvando ele por isso? Ah, não, mas aquilo foi há 10 anos atrás, aquilo foi há 20 anos atrás. Teu casamento, tem pessoas que contam para mim, meu casamento foi um milagre de Deus, Deus operou no meu casamento, Deus fez o meu casamento perfeito, foi certo. Louva ele todos os dias por isso. Ah, meu filho nasceu doente, mas o Senhor curou. Louva a Deus todos os dias. Canto hino para ele todos os dias por causa disso. Vai se lembrando disso. Vai fazendo da tua vida uma vida de louvor. Vai fazendo da tua vida ministerial, tua vida espiritual, uma vida de louvor constante, permanente, porque isso alegra o coração do Senhor, e quando ele fica alegre, a nossa força está na alegria dele, e essa força é de onde vem as vitórias. Ô Senhor, maravilhoso. Shalom, Lisdevan. Chega daí agora também. Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Então, isso gera edificação para nós. Você, quando lê a Bíblia, você não percebe que você está lendo a Bíblia lá pelo livro dos profetas, ou até mesmo do Novo Testamento, e você não vê os judeus de vez em quando falando, porque nosso pai Abraão, nosso pai Jacó, porque o Senhor nos fez alcançar a vitória, porque o Senhor nos libertou do Egito, o Senhor tirou debaixo da servidão do Egito, trouxe para cá. Engraçado que o judeu está sempre lembrando coisas boas que Deus fez por eles. Sempre lembrando, nos tirou da servidão, nos tirou da Babilônia, nos salvou, nos ajudou. Todos estão sempre lembrando coisas, louvando a Deus. E nós, evangélicos, às vezes não temos esse hábito de olhar para o nosso passado e ver quantos motivos nós temos para louvar a Deus. É tremendo isso. Cada vez que o Senhor te lembrar de uma bênção, Ele está dizendo, olha, eu te abençoei. Eu te dei uma bênção muito grande. Eu te dei um livramento muito grande. De vez em quando, eu já tive 2 acidentes de carro gravíssimos na minha vida, não aconteceu nada comigo. Toda vez que eu me lembro desses acidentes, eu agradeço a Deus. Senhor, muito obrigado. Eu já te agradeci anteriormente, mas eu quero te agradecer de novo. Eu quero te louvar de novo, porque naquele dia realmente era para eu morrer e o Senhor não deixou eu morrer. O Senhor me salvou, me livrou. Muito obrigado, Senhor. Estou aqui para te servir, vou te louvar, vou fazer o que tu queres, vou te obedecer. Se tu me salvaste, tu me livraste, foi porque tu tens um propósito. Estou aqui me apresentando para o propósito, para te louvar, Senhor, com um propósito aí na minha vida, porque tu poupaste a minha vida. É muita coisa, irmãos, é muito louvor. Olha para trás e veja a quantidade de bênçãos que estão registradas na sua vida e que você devia todo dia que se lembrar, louvar a Deus, louvar a Deus, louvar a Deus, louvar a Deus. Amém? Não sei se vai dar para falar o resto aqui, não dá não. Não dá porque o horário chegou. Então, você está vendo aqui na Bíblia, eu estou te mostrando aqui na palavra, vou botar um estudo aqui, estou vendo aqui na palavra, esses 3 ou 4 exemplos que eu te dei aqui, de momentos em que você tem que entrar firme, poderosamente na adoração. Está difícil, está luta, os inimigos estão me cercando, eu não tenho saída, eu não tenho solução, eu não tenho nada. O caso é o seguinte, já que eu não tenho nada, eu vou entrar na atmosfera da adoração, vou adorar o Senhor e certamente a resposta virá para você. Depois ele vai te dizer assim, começa a louvar, porque a vitória já é tua, eu te garanto a vitória. E aí você entra naquela alegria, aquele momento, né? Eu falei aqui da outra vez, quando o pessoal estava do outro lado do Mar Vermelho, estava apertado, não sabia o que fazer. Moisés queria orar assim, não, agora você pode dar onde o povo marchar, que eles vão passar pé enxuto. Do outro lado, quando os inimigos morreram, a Miriam pegou o tamborim, vamos dançar. E começaram a cantar e começaram a louvar ao Senhor. Então, o louvor é tão importante quanto a adoração, mas não confunda o momento da adoração com o momento do louvor. Tem um momento que é louvor. Vamos louvar o Senhor. Louvar, se alegrar, levantar, sorrir, cantar muito, bater palma e fazer o nosso coração se alegrar. E alegrar com o Senhor. Mas tem um momento em que você vai se prostrar, baixar a cabeça, botar a cara no pó e adorar, e adorar, e adorar. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que você está entendendo. Eu tenho muitos outros exemplos para dar aqui ainda, para você entender bem a diferença entre louvar e adorar e discernir o momento, conforme eu falei na live anterior. Como discernir qual é o tempo de louvar e qual é o tempo de adorar.
porque são fundamentos do reino e você vai ter que entender isso, né? Tanto a adoração quanto o louvor, nós vamos viver na vida eterna com eles. Nós não vamos viver sem louvar e adorar, né? Vai ser coisa tremenda. Você sabe que tem um versículo aí em Apocalipse que diz que haverá silêncio de 3 horas no céu. Silêncio. 3 horas de silêncio. Eu ficava assim, sem entender por que esse silêncio no céu. É uma coisa linda e maravilhosa, irmãos, que vai ser uma espécie assim de plenitude da adoração. 3 horas, todo mundo em silêncio, numa solene, numa perfeita adoração ao Senhor. Porque aí estará o povo, estará também os anjos, estarão os querubins, serafins, todos em silêncio de adoração ao Senhor. Vai ser a plenitude da adoração, vai ser a coisa mais fantástica que vai acontecer. Tremendo. Amém, irmãos? Chegamos ao final, né? Vamos ter que encerrar agora por causa do horário que está completando. Agradeço aí a sua participação, vocês que chegaram aí, né? Tem muita gente aqui que eu não estou vendo aqui, porque hoje o meu auxiliar não está aqui para me ajudar. Alessandra, Nilton, Pastora T, aleluia, Rogério, Miriam Carvalho, Wilfredo, aleluia, graças a Deus, Erlon, Andrés Tio, quanta gente, Mara Beatriz, Silvia Viana, daí, Tijuca, aleluia, André, lá da esposa do Cláudio, Jorge Coelho, Maria Lúcia, todo mundo aí. Então, irmãos, que essa palavra entre no seu coração e aprenda isso e vá buscar mais na palavra que você vai ver momentos em que o povo adorou e momentos em que o povo louvou. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti agora, meu Pai. Eu te agradeço pela palavra desta tarde e te peço, Pai amado, que todos aqueles que nos ouviram sejam abençoados. Essa palavra possa entrar no coração deles para que eles possam realmente buscar uma vida de louvor e adoração na Tua presença. Também oro por aqueles que, ao ser compartilhado este vídeo, compartilhado este estudo, eles possam também ser abençoados na compartilhação do compartilhamento, tanto do Facebook quanto do YouTube. Peço a Tua bênção por isso, Pai amado, e quero aproveitar para Te dar toda a honra e toda a glória desta palavra de hoje. A honra e a glória pertencem a Ti, porque Tu és o único digno de receber. Esta palavra não é minha, esta palavra é Tua, Senhor amado. Estou aqui apenas tentando ministrá-la com a Tua ajuda, Pai amado, com a Tua unção, para que eles possam compreender esta palavra. Perdoe, meu Pai amado, se falei alguma coisa que estava fora do ponto, fora do contexto. Me perdoe em nome do Senhor Jesus. E abençoe todos os nossos irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, Deus te abençoe poderosamente. Segunda-feira estaremos aqui novamente trazendo essa palavra abençoada para você ser abençoado e transmitir esse estudo para muitas outras pessoas em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração de vocês e bom fim de semana para todos, bom culto para todos e segunda-feira estaremos juntos novamente em nome de Yeshua HaMashiach. Baruch atah Hashem.